para pregar a palavra de Deus. Cada dia que nós levantamos para pregar a palavra de Deus é sempre uma oportunidade, e nós não sabemos se nós teremos uma outra oportunidade. Há quase 15 anos eu estava pregando a palavra de Deus lá na cidade de Bauru. E quando eu pregava a palavra de Deus, estavam duas pessoas me olhando, me observando, e elas estavam me ouvindo pela última vez. Elas não sabiam que nunca mais iriam me ouvir. Quando eu voltei para São Paulo, eles partiram para a eternidade, morreram. Então cada dia nós temos que aproveitar o tempo de Deus, que Deus nos concede. Eu quero trazer aqui uma palavra para os irmãos, uma palavra, é claro, é evidente que todos aqui são cristãos, mas eu preciso trazer alguma coisa que venha colaborar com cada um de nós. Eu quero ler aqui Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 3. É um texto conhecido por todos e por todas. Há muitas pessoas que recitam esse versículo. O livro de Efésios, carta do apóstolo São Paulo. Livro de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Hoje eu quero dar um tema para vocês, porque quando nós trazemos um tema é mais fácil para você entender. Eu quero falar sobre posição e situação. Posição e situação. Posição é esta de cada cristão assentado com Cristo. Às vezes eu ouço pessoas dizerem: eu entendo que Deus ainda vai me abençoar, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Eu gostaria de dizer a todos que Deus não vai te abençoar. Pode esquecer, Ele não vai. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, o texto mostra que Ele nos abençoou, não foi com um pouco de bênção, mas com toda sorte de bênçãos. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu fico imaginando todas as bênçãos. Eu entendo que o sonho de Deus é que o homem, a mulher, tenham uma bênção completa. O sonho de Deus é isso. Eu não entendo que Deus é um Deus masoquista, que tem interesse em ver seus filhos sofrendo. Não. Porque de antemão Ele já te abençoou. Agora, é preciso compreender. Então, esta é a posição que Deus nos entregou. Deus te colocou nesse lugar. Você precisa entender que tudo que você precisa, Deus já fez. Deus já fez. Então, essa posição, aliás, a posição da igreja sempre foi assim. Vocês se lembram quando Deus estabeleceu o povo de Israel? O Senhor falou para aquele povo: olha, vocês me obedeçam, então somente me obedeçam, não precisa lutar contra ninguém, porque eu irei lutar contra vocês. Se vocês me obedecerem, vocês lá no capítulo 28 de Deuteronômio diz: vocês não correrão atrás de bênçãos, mas as bênçãos correrão atrás de vocês. Deus falou: olha, se vocês me buscarem, vocês podem ter certeza que aonde vocês passarem, o lugar que vocês pisarem, o lugar será abençoado. E mais, quem abençoar vocês, as pessoas serão abençoadas, mas aqueles que amaldiçoarem também serão amaldiçoadas. Então esta é a nossa posição. Por isso que eu entendo que os cristãos não podem esquecer desta posição. Então Deus, o que era preciso fazer, Deus já fez. Deus já fez. Há quantos anos o Senhor lá na cruz levou os nossos pecados,
nossos pecados já se foram. Ele veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. E mais ainda, Deus nos colocou numa posição de destaque, porque às vezes nós achamos que nós estamos, caídos. Não, a nossa posição é assentados não com anjo, mas com Cristo. Com Cristo, que impressionante. Só que tem uma coisa. Então qual é a posição? É a posição com Cristo. Se você ler, lá no livro de Isaías capítulo 1, verso 18, lá diz: se me ouvir e obedecer, comerás o melhor desta terra. Então veja que privilégio que nós temos. Nós temos um privilégio muito grande. O Senhor falou para Israel: olha, se Israel me ouvisse, me obedecesse, eu lhes daria o melhor. Vocês comeriam o melhor trigo, o melhor mel que sai da rocha. E o Senhor diz: eu de pronto abateria os inimigos. Então na verdade essa é a posição. E o sonho de Deus, a oração do Pai Nosso, sempre nós falamos a oração do Pai Nosso, mas nós não entendemos a grandeza, a largura, a profundidade do significado da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então significa que Deus, Ele colocou os cristãos aqui na terra, e nessa posição é que aonde eu passe, uma extensão do céu venha ficar na terra. Paulo diz: nós somos embaixadores do céu. Vocês sabiam que o embaixador, aonde ele estiver, a lei que predomina é a lei do seu lugar, a lei de origem, de onde ele veio. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, nós somos de lá. Deus nos colocou aqui, então é possível nós galgarmos, exercermos a posição que Deus nos colocou aqui. E Deus quer estabelecer um pedaço do céu aqui na terra. E se você nesta noite se apossar desta palavra, enquanto você não cumprir aquela linda promessa que Deus tem na sua vida, você será imbatível, ninguém poderá com você. E talvez você fale: mas José, mas a situação está difícil, há desemprego, calúnia. Não, mas é aqui que Deus quer fazer a diferença. Deus quer te mostrar nesta noite. Eu estou falando para corações, para as pessoas que talvez estejam vivendo uma situação terrível, difícil. Mas esta não é a posição que Deus te colocou. Não. A posição que Deus te colocou é uma posição de destaque. É uma posição de vitória. Esses dias alguém me procurou e disse: José, mas você está pregando autoajuda? Você está pregando um sermão de motivação? Eu falo: sim. Aliás, ninguém mais do que Jesus tenha pregado um sermão de motivação. As mensagens que o Senhor Jesus vaticinavam era só mensagem de esperança. O Senhor chega para aquela mulher desprezada, a mulher samaritana, a mulher que era desprezada por tudo e por todos. Ele disse: mulher, se você continuar a beber desta água, você terá sede, mas se você beber da água que eu der, nunca mais terá sede, e dentro de você sairá uma fonte, sairá um rio. Motivação. O Senhor chegou e falou para aquela mulher que era discriminada pela sociedade, ojeriza por tudo e por todos. Ele chega para aquela mulher e diz: mulher, ninguém te condenou. Ela disse: não. Ele disse: vai, não peques mais, porque eu também não te condeno. Preste atenção nisso. Quando o Senhor falou para aquela mulher: vai, não peques mais, ele disse: mulher, eu te dou uma palavra de esperança. Eu estou matando o germe de pecado na sua vida, e você não terá mais vontade de pecar mais, porque nesta hora eu estou matando esse germe do pecado na sua vida, e você então pode ir e não pecar nunca mais. Então é possível nós galgarmos a posição que Deus nos colocou. Agora,
Eu gostaria de falar mais ainda a respeito do Deus que sempre prega motivação para os seus filhos. O Senhor passa diante de Pedro através de Jesus Cristo. Pedro estava pescando. Jesus falou: Pedro, abandona tudo e segue-me. Eu imagino Pedro dizendo, porque escritos dizem que Pedro não era um homem qualquer. Pedro era um microempresário. E Pedro, um homem inteligente, sempre aquele homem sanguíneo, ele disse: Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu sou um microempresário, e se eu deixar tudo, o que é que eu vou ganhar? Jesus falou: Pedro, se você me entender, eu vou te colocar numa posição de destaque, que só na terra você receberá 100 vezes mais, e no céu a vida eterna. Esta é a posição que Deus falou para Pedro. Pedro abandonou tudo e seguiu a Jesus. A verdade, irmãos, a vida só tem sentido se nós seguirmos a Jesus conforme Ele ordena. Porque quando você começa a seguir a Jesus, você fica exatamente na posição que Deus te colocou. O meu tema nesta noite é posição e situação. Eu estou falando um pouco da posição que Deus nos colocou, que Deus te colocou. Você sabe que quando Deus fez o homem no jardim do Éden, o homem na verdade nasceu numa posição de destaque. Adão era um homem tão inteligente. Eu percebo que nessa igreja, apesar do reverendo Rivaldo estar aqui, mas há muitas pessoas liderando, ajudando ele. É possível que você não conheça todas as pessoas que estão nessa rua, que moram nessa rua. Pois eu quero dizer que Adão era um homem que sozinho ele conseguia, ele dominava, ele tinha essa capacidade no jardim do Éden, que era a posição que Deus otorgou. Ele olhava sozinho tudo, porque ele tinha aquela posição que Deus havia dado a ele. Adão era aquele homem que a mente dele era como se fosse um computador. Foi por isso que ele conseguiu colocar nome em todos os seres. Essa foi a posição. E é tão verídico que Adão era tão grande que Deus falou para Adão: olha, Adão, se você na verdade me obedecer, você sempre ficará nesta posição. Você nunca irá morrer. E Satanás, ao observar o poder que o homem tem, a posição que Deus deu, Adão, à medida que ele ia falando, as coisas iam acontecendo. Satanás ficou com inveja, e Satanás se aproximou de Eva e disse: Deus falou para você não comer desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai ter mais poder que ele, você vai ficar forte. Ora, Adão só acreditou porque Adão era forte, Adão também era grande. Então, para ele acreditar que era possível, é porque ele era poderoso. Aliás, nós em nós mesmos somos fracos, mas nele somos fortes. Então toda a força do homem depende de Deus. Depende de Deus. Então quando o homem estava no paraíso, o homem foi expulso do paraíso, ele perdeu a posição. A posição de Adão era esta, no paraíso. Eu quero dizer que através de Jesus Cristo, nós vamos restaurar o paraíso restaurado. É por isso que o céu vai ser uma espécie de paraíso restaurado. Mas enquanto vivermos aqui na terra, ainda é possível Deus nos abençoar perante os homens. Num lugar de desprezo, Deus pode nos colocar num lugar de honra. Num lugar de perseguição, Deus pode nos proteger. Esta é a posição que Deus quer nos colocar. O meu tema nesta noite é posição e situação. A posição que Deus havia colocado Adão era aquela posição que eu já falei, não vou falar mais sobre isso. Mas acontece que o pecado tirou da posição e levou numa situação. Talvez você esteja mendigando, talvez você anda muito entristecido, muito para baixo.
talvez você não está acreditando, talvez uma simples enfermidade, e o diabo falou que você vai morrer, e você está numa situação de alto mínimo, sofrendo, perecendo, desanimado, mas essa não é a posição que Deus te colocou. Você está numa situação, mas Deus não quer te ver nessa situação. Deus quer te ver na posição que Ele já fez. Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então o pecado me tira da posição e me coloca na situação. Eu vou repetir. O pecado o pecado tira-me da posição de destaque e me coloca numa situação de desprezo. Vocês se lembram de Sansão? Sansão era aquele homem que estava naquela posição. E quando você está na posição de Deus, meu querido irmão, eu estou falando para irmãos e irmãs que talvez estão desanimados e desanimadas por estarem aqui nesse lugar. Talvez muitos pensam, olha, eu gostaria de crescer, mas eu tenho que sair desse lugar. Você não precisa sair desse lugar. Você precisa mudar de situação e entrar na posição que aí mesmo Deus poderá te visitar ainda hoje, se você tomar uma decisão consigo mesmo, dizendo: a partir de hoje eu não quero ficar mais nessa situação, mas eu quero ficar na posição que Deus me colocou. Aleluia. É a posição que eleva o ser humano, é a posição que me cura, é a posição que Deus me ergue, independe do local, do lugar, independe. Vocês se lembram de José? José estava lá na masmorra. José estava desprezado pelos amigos, pelos irmãos, pelos dois companheiros que estavam ali, que prometeram dizer a Faraó que ele iria sair dali, que ele era um homem que adivinhava, ou melhor, que interpretava sonhos. Ele estava ali. Mas acontece que eu disse para vocês que o pecado me tira da posição, mas quando eu me envolvo com Deus, aquilo que o diabo tirou é resgatado. E é interessante que José, ali naquele lugar, talvez se fosse algum de nós, por exemplo, ninguém falaria que teria chance um homem na prisão. Mas ali ele se envolveu com Deus. Mesmo estando ali, ele não se envolveu em pecado. E Deus o colocou numa posição de destaque. Tornou como se fosse o segundo governador da maior potência. De tempo em tempo, o mundo conheceu potências, impérios poderosos. Naquela época, o Império Egípcio era uma nação poderosa. E foi ali que o homem que estava caído, mas se envolveu com Deus, e Deus o colocou na posição de destaque e tornou-se o grande José do Egito. É isso que Deus faz. É por isso que o Salmo 113 diz que Deus levanta do pó o desvalido, e do monturo levanta e põe para sentar ao lado de príncipes, para que saibam que Ele é Deus. Ele é Deus. Eu sei que eu estou falando para irmãos e irmãs que todos conhecem Deus, mas eu estou desafiando cada um de vocês a partir de hoje entender o seguinte: que vocês vão levar Deus a sério mesmo. Porque o levar Deus a sério é uma coisa linda, que te coloca automaticamente na posição e não na situação. Querido, essa enfermidade está no teu corpo, é situação, mas a posição não é esta. Porque lá em Israel Deus falou: olha, se vocês me obedecerem, eu vou me revelar a vocês como Jeová Rafa, o Deus de Sara. Essa perseguição que tem acontecido na tua vida e nas nossas vidas, muitas das vezes pode ser uma situação, mas não é essa que Deus requer, que Deus espera de nós. Comece a buscar a Deus. Deus falou para Israel também: vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo manietados, massacrados, porque vocês não estão me buscando.
Mas se vocês me buscarem, eu vou me revelar a vocês como o Senhor dos exércitos. E diz a Bíblia lá em Crônicas: o Senhor peleja as nossas guerras. Tudo é do Senhor. Meu querido irmão, minha irmã, o que você precisa hoje? Sair dessa situação incômoda, essa situação de levar Deus de qualquer jeito, de ficar pregando um Deus de qualquer jeito. Eu gostaria que a partir de hoje, você, quando falasse de Deus, falasse como você fala do seu namorado, da sua noiva, do seu noivo. Fale de Jesus com prazer, com satisfação, e procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, como obreira, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Leve a Deus com seriedade. A partir de hoje fale: olha, custe o que custar, eu não vou negociar mais a minha fé. Aonde eu passar, eu quero só dizer do meu Deus. Aonde eu passar, eu quero ser um representante de Deus aqui na terra. Pode ter certeza que você não vai voltar. Você já voltou para a posição que Deus requer ainda hoje. E nós sairemos desse lugar, nós sairemos daqui cheios de fé. Porque a esperança é a âncora da alma. E quando eu tenho esperança, quando eu tenho motivação, eu pratico. E vocês vão fazer isso. Glória a Deus. Faça isso. Faça isso. Volte correndo para a posição. E não fique nessa situação. Leve para casa esse irmão. Eu disse que o pecado tira-me da posição e me leva numa situação de desprezo. Mas o engajamento, o envolvimento com Deus, me coloca novamente na posição. Vocês se lembram daquele homem que estava na posição? Um homem chamado Sansão. Ele sozinho, mas porque ele estava na posição, porque a força das pessoas, meus irmãos e irmãs, prestem atenção nisso, juntamente com o seu pastor aqui. Se vocês hoje pensarem nesta palavra e levarem com seriedade, pode ter certeza que a situação, a posição que Deus colocou, não é só nessa igreja pequena, não. É num lugar muito grande e poderoso, e aonde vocês passarem, pessoas virão de longe e vão louvar a Deus, e vão ver a glória, o poder sendo manifestado, que Deus quer levar vocês para um patamar mais elevado, porque aquele que prometeu, aquele que fez a promessa é fiel. Aleluia! Por isso vocês vão sair daqui, como diz Hebreus: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa não é um covarde, quem fez a promessa não é um enganador, quem fez a promessa não muda, é um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que pode, aquele que faz, aquele que tem controle de tudo e de todo, aquele que diz: agirei, quem impedirá? É esse Deus. Sansão, enquanto estava na posição, sozinho, ele mata, ele consegue derrubar todos os filisteus. Reverendo Rivaldo sabe que os filisteus eram os maiores algozes do povo de Israel. Eram homens violentos, eram homens terríveis. Os fariseus, os filisteus, eles eram homens terríveis, que foram dos filisteus, que saíram ali, aqueles homens, dali que saiu Golias. Aqueles homens eram violentos, mas ele sozinho, ele consegue derrotar todos aqueles homens, porque ele estava na posição. Meu irmão e irmã, você na posição de Deus, que Deus te colocou, você é mais forte do que a maioria que não está nessa posição. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Só que Deus só será ao meu favor quando eu estou nessa posição. Vocês se lembram também que o Sansão, quando o pecado disse que tira da posição, e por causa do pecado agora tirou da posição, estava naquela situação, e naquela situação estava cego, servindo de palhaço. O diabo, ele quer tirar as pessoas da posição, porque ele sabe que na posição que o homem está, ele não pode. Qualquer homem, qualquer mulher, se estiver na posição que Deus o colocou, você é mais forte que o diabo, você é mais forte que os demônios e o inferno todo, e você começa a fazer parte do exército de Deus, um exército poderoso, um exército que antes de entrar na batalha já tem a vitória garantida. Aleluia.
servir de palhaço. O diabo não tem, o desejo do diabo é fazer com que as pessoas saiam da posição e fiquem numa situação, ele quer humilhar. Meu irmão, eu sei que eu estou pregando para todos vocês, cada um de vocês tem uma chamada muito forte, mas a minha chamada, a minha força, só tem sentido se eu estiver na posição. Pode ter certeza. Eu te convoco, moços e moças, homens e mulheres, todos vocês, voltem hoje correndo, diga para si mesmo, eu quero ficar nesta posição, e se prepare para desfrutar das benesses, dos milagres, das bênçãos, e tudo que vocês fizerem vai prosperar, porque o Salmos 1 diz que você será bem-aventurado, e tudo que você fizer prosperará, porque você estará na posição e não na situação. Vocês se lembram do filho pródigo? O filho pródigo era filho do pai rico, era a posição, mas por causa do pecado ele sai da posição e vai para aquela situação, começa a disputar lavagem com os porcos. Aí ele reconheceu, ele disse: olhe a minha situação, a minha posição do meu pai, a minha posição era tão marcante que nem os empregados comem do que eu estou comendo. Voltar-me-ei correndo na casa do pai, porque na casa do pai, na posição, há pães, abundância de pães. E ele retorna. E quando retorna, anel no dedo, sinônimo de autoridade, retorna na posição de filho do grande pai, do grande essa é a posição, meu querido irmão. Nós que somos pregadores da palavra de Deus, o grande problema hoje é que muitas coisas não acontecem porque nós saímos da posição. E um pregador fora da posição que foi colocado, é só humilhação. E o diabo gosta de matar crente que sai da posição. Mas se você sair da situação e voltar correndo na posição, você, enquanto Deus não cumprir essa linda tarefa, esse lindo plano, projeto na sua vida, ninguém poderá com você enquanto você viver. Enquanto você viver. Glória a Deus. Irmãos, a teologia, você não precisa mudar a teologia, não precisa mudar, porque você precisa mudar de situação, sair da situação e pular para a posição que Deus se colocou. Aleluia. Tenha certeza que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluia. Paulo vai dizer o seguinte, reverendo: e aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, sobre tudo quanto pedimos ou pensamos, sobre o poder que opera em nós, é o Espírito Santo. Às vezes eu peço perdão para Deus e falo que descobri que Deus é um Deus que tem um defeitinho. E o defeito que eu descobri, Deus é um Deus exagerado em abençoar. Quando você começa a andar com Deus, Ele começa a te abençoar mesmo. É o que Paulo diz: poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Aleluia. E Paulo ainda vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Vocês acham que Deus não vê a sua situação? Você acha que Deus está feliz de ver o seu sofrimento? Mas Ele só poderá te abençoar se você voltar correndo na posição. Aleluia. Esse sermão que estou pregando, Deus me revelou esse sermão para mim. Durante muito tempo eu estava sendo manietado, sofrendo muito, e Deus falou: você está fora, você precisa voltar no meu projeto, você tem que vir para a posição. Eu até estava contando para o irmão Rivaldo, o pastor Rivaldo. Eu estava numa situação, numa igreja de 50 anos, onde tinha donos e mais donos, e um dos donos fortes, não doninhos pequenos, resolveu se atrelar com 57 comparsas para me tirar de qualquer maneira.
do ponto de vista humano seria impossível, mas a hora que eu olhei para aquela minha situação, eu falei, volto correndo na posição de Deus, e ficamos lá com um grupinho na posição, foram todos derrotados, foram todos envergonhados, e agora eu estou ali mais firme do que nunca, e Deus substituiu todas as pessoas que foram embora. Deus mandou pessoas boas, pessoas que acreditam, e nós estamos fazendo cultos maravilhosos. Os 57 que saíram nesse domingo, nós ministramos a ceia com os bancos lotados, que Deus enviou pessoas novas, porque é Deus que envia quando você está na posição, ninguém pode. Glória a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Forte, irmão. A partir de hoje, leve com a maior seriedade. Eu sei que o pecado é um tipo de um estigma, que somos escravos. É difícil não pecar. Mas quando você está motivado, você abandona o pecado. Por exemplo, tomar um remédio amargo não é bom. Mas quando o médico fala, se você tomar esse remédio, você vai viver bem em muito tempo, você toma um copo de remédio amargo, 1 litro que for, porque você tem esperança. Tem esperança. Eu sei que o pecado nos fascina. O pecado está ao meu lado, me atrai. Mas quando eu sou motivado, que é aí que eu serei feliz, é aí que eu terei autoridade, é aí que eu vou realizar os meus sonhos, os meus projetos, os meus ideais. Então, e quando você determina no seu coração que você não vai pecar, vem o Pai, vem o Filho, vem o Espírito Santo e muitos anjos ao nosso derredor, e você acaba não tendo mais vontade de pecar, porque você fica na posição. Eu acho que vocês já entenderam, mas eu quero trazer uma ilustração minha dos meus parentes, para trazer esse sermão, para você nunca mais esquecer desse sermão. Eu tinha um irmão, minha família, na verdade, somos praticamente pregadores, 7 pessoas que pregam a palavra de Deus. Eu sou o mais fraco deles, dentre eles. Mas é assim, eles são Deus tem usado mesmo, eu estou querendo chegar lá. Mas eu me lembro de um deles, nós até chamamos de Navarro, já falei para ele, pro irmão. Ele estava, Deus logo de início havia prometido para ele grandes coisas. Mas ele resolveu entrar na política, resolveu entrar pelo pecado, porque o pecado é difícil. Por isso que eu não culpo ninguém. Sabe o grande mal das igrejas evangélicas? É que nós falamos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas não mostra por que é que nós não devemos fazer. Sabe por que nós não devemos praticar? Porque a proposta que o diabo oferece é muito pobre, é muito ruim. E a proposta que Deus oferece é muito grande, é muito forte, é muito gloriosa, porque os sonhos só poderão ser realizados mediante com Deus numa posição de destaque. Aleluia. E esse homem no pecado assim, sabe? E de repente ele foi humilhado. E ele falou, essa não é a minha situação. Ele resolveu, falou, pois eu quero sair dessa situação e vou para a posição. Começou a entrar no caminho da oração, do jejum, orando, liberando perdão para os inimigos, para os inimigos, para os inimigos, para os inimigos. Hoje ele não consegue atender os empresários que ligam para ele para ir lá orar, porque ele vai, ora e a coisa acontece. E precisa de ver, porque irmãos, não é que você deve buscar a Deus para ser rico, para ganhar dinheiro, mas tem uma coisa: o buscar a Deus na posição com Deus, Deus te abençoa tudo que você faz. Aleluia. Aleluia. É Deus. Hoje está numa posição de destaque, mas cada vez que Deus vai abençoando, Ele vai te humilhando mais. É posição. Eu chego lá e ele fala, Gessé, olha que Deus mandou aqui. As pessoas, irmão, leva dinheiro na casa dele. Leva o dinheiro na casa dele. Porque é isso, irmãos. Vocês sabiam que quando Deus ofereceu a terra prometida, a terra lá no Oriente Médio, aquela terra é a terra do petróleo, é a terra, quando Deus ofereceu Canaã, é a terra que manda mel e leite, é a terra, então sempre foi assim. Se
você ler lá na África, se você ler aquelas regiões lá, você vai ver que lá em Jó fala que era uma terra topaz de pedras preciosas, mas o diabo, sabendo que aquele povo ia ficar numa posição de destaque, levou o povo a se envolver no espiritismo, deixar Deus. Esse povo hoje está sofrendo, grande parte, está sendo massacrado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas não foi aquela posição que Deus tinha colocado. E eu quero dizer no nome de Jesus Cristo, qualquer um de nós pode voltar correndo. Mas eu quero finalizar mesmo com uma outra sobrinha, porque tem a ver conosco aqui, com todos vocês. Eu disse que o pecado, ele é uma tragédia na vida do ser humano. O ser humano peca para ser feliz e depois que é infeliz porque peca. Aquelas pessoas que não conhecem Deus, elas até podem pecar. Mas você que conhece Deus, você não pode pecar. Porque se você pecar, você sai da posição. Por isso, Salomão, entendendo isso, Salomão estava numa posição de destaque, e Deus o abençoou com sabedoria, com riqueza, e de repente ele estava numa posição, ele entra em pecado, ele sai da posição, e ele passou por um processo, e Deus o convidou para aconselhar os moços, e depois no final da vida, ele se arrepende e volta para a posição, e ele começa então a dar conselho para os moços. Ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Quando você sai da posição de Deus, o pecado que você cometia antes já não tem mais o mesmo sabor. Então, meus irmãos, vamos voltar correndo. E se vocês voltarem, eu sei que vocês estão na igreja, mas voltem mesmo, sabe? Cada crente se envolvendo com Deus, cada crente lendo mais a Bíblia, cada crente mais orando mais, testificando e com prazer. Eu sei que muitas pessoas são, mas às vezes nós somos apáticos, somos medrosos, né? Quantos de nós que temos medo de carregar a Bíblia, carregar uma Bíblia pequenininha para colocar no bolso? Vamos a partir de hoje substituir as Bíblias pequenas com a Bíblia grande, dizer: nós cremos nessa verdade, porque nessa verdade está a minha vida, está a minha felicidade, está a felicidade da humanidade. Comece a levar Deus com muita seriedade. Já aprendemos 70 minutos aqui. Vou terminar com essa ilustração de uma sobrinha. Sempre nasceu na igreja, mas eu quero dizer que só ficar dentro da igreja você não atinge a posição. Você precisa de algo mais. A igreja todos precisam, mas você precisa ter um compromisso, uma fé pessoal. E o tempo ia, já estava na idade, não sei se era 27 anos, não arrumava um emprego, nada. E eu passava lá, e eu sou o tio que ela mais gosta de conversar comigo. E eu gosto muito dela, e quando você gosta de um parente seu, você quer que a pessoa, sabe, progrida na vida. Passava lá e via que aquela sobrinha não conseguia estudar, não tinha dinheiro para estudar, não trabalhava, ele trabalhava ganhando R$300 naquela época. Tinha um namorado também, que eu já também estava provando, olha que atrevimento, tio que se intrometer na vida do namoro da sobrinha, porque achei que não combinava, achei essas coisas, que ela se envolvesse com um engenheiro, qualquer mais capacitado. Chegava lá, via aquele rapaz lá, não estudava nada, chegava mancando lá, sem de preguiça, tanto ficar andando lá atrás de emprego, mas não conseguia nada. Por quê? Porque ele também não levava Deus a sério, então chegava cansado, e eu falei, eu não quero saber desse sobrinho aí, ou minha sobrinha, não quero que ele seja meu sobrinho. Ah, mas ele vai ser, porque eu vou casar com ele, vou me casar com ele. Eu falei, mas que situação. Um dia eu falei, você conhece Deus, você tem que se envolver com Deus, porque não é essa posição que Deus te colocou. E ela estava levando aquele namoro que não precisa falar nada para vocês. Ela chegou e falou: ó, fulano, eu estive falando com meu tio, nós precisamos buscar Deus. A partir de hoje, eu quero levar Deus a sério. E se você quiser ter um namoro decente, continue comigo, senão, pode desaparecer da minha vida. Ele falou: eu gosto tanto de você que eu abro mão de qualquer coisa.
Só de ficar perto de você eu já me sinto bem. E começou a se envolver com Deus. Naquele mês, Deus mandou alguém lá. Bateu na porta dela e falou: olha, tem uma faculdade aí, uma universidade que está precisando de alguém para trabalhar. Naquele mês, quando ela tomou uma decisão, ela voltou para a posição, entrou numa faculdade, começou a estudar, e simultaneamente aquele noivo dela entrou num lugar, numa prefeitura, e recebeu um cargo de um político para ganhar no mínimo 5 mil reais. E quando o político começa a abençoar, Deus tem que estar no negócio mesmo, porque o negócio não é fácil. E está lá até hoje. Passaram, na verdade, 9 meses. Dos 12 meses, eu passo lá, vejo lá uma casa enorme construindo. Por que é? Nossa, Deus entrou ali, abençoou, restaurou tudo, porque tirou da situação e levou para a posição. Aleluia. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Talvez você fale: ah, Gisele, eu precisava de um milagre, eu precisava que alguém colocasse a mão na minha cabeça para orar por mim. Não! O que você precisa é voltar para a posição. E aí, aonde você está, você pode voltar para essa posição agora. No reino de Deus não pode ter covarde. E eu quero fazer alguns desafios para esta igreja, que eu espero o ano que vem voltar aqui e vir, conte com as nossas preces, com as nossas orações, que eu estou torcendo, orando pelo sucesso de vocês, de todos vocês aqui. E se vocês tomarem essa decisão, além de cristão, pode ter certeza, Deus trabalha no turno da noite. Há um livro que diz isso. Quando você menos esperar, Deus vai começar a trabalhar por você. O Senhor dirigiará por vós. Mas eu quero desafiar vocês. Eu quero desafiar pessoas para sair da situação e volte para a posição. Nós vamos orar todos juntos aqui. Quem acreditar nessa palavra, você entende que você não quer ficar mais nessa situação, sai do seu lugar correndo e vamos sair aqui. Nós vamos orar nesse momento e Deus vai te dar tanta força, tanta graça, que ainda essa semana muitos de vocês terão surpresas, porque eu sinto a mão de Deus nesse lugar. Eu nunca senti uma unção como estou sentindo agora, porque Deus falou no meu coração. Jessé, aquele povo, eu amo aquele povo, mas muitos e se encontram numa situação, mas eu quero colocar esse povo numa posição, e a posição em porta que eu abro, ninguém pode fechar. E Deus diz em Apocalipse: eu ponho diante de vocês não uma porta fechada, mas uma porta aberta. Você que não está tendo força, vai ter força a partir de hoje. Esse é o teu momento. Eu quero que você concentre, você e Deus agora. É um seu particular. Fala: Deus, obrigado porque o Senhor até agora me sustentou. Mas a partir de hoje eu quero levá-lo com a maior seriedade da minha vida. E se prepare para as bênçãos que virão na sua vida. Feche seus olhos e acredite nesta oração. Pai Santo, Pai das luzes, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu poder nesta hora, Senhor. Eu sei que o Senhor está nesta igreja, eu sei que o Senhor está neste culto, Senhor. Somos tocados pela música, pela liturgia desta igreja, e agora, Senhor, estamos sendo tocados pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta mensagem é viva, é poderosa, porque é pregada no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, eu me revisto de poder e de autoridade e expulso toda força negativa, todo espírito contrário na vida dos meus irmãos e irmãs nesta noite. Nós anulamos toda sentença do inferno na vida de cada pessoa que nesta noite, as pessoas que se encontram na situação de desprezo, voltará na posição de destaque, na posição, no lugar de tristeza, no lugar de desonra, dupla honra. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agora na autoridade desse Deus, eu quero repreender toda a força do inferno na sua vida. Eu quero repreender todo espírito de confusão em casa, todos os demônios que têm trazido tristeza, nós anulamos, e toda porta fechada, nós abrimos no nome de Jesus Cristo. Toda porta travada será destravada pelo nome de Jesus Cristo. Aonde não havia bênção, haverá a partir de hoje, haverá paz no vale, haverá
será um bom momento para a sua vida. E Deus te reergue, Deus te levanta, Deus te protege, Deus te sustenta em suas potentes mãos. Deus Santo, cobre essa igreja com o teu sangue. Cobre, Senhor, e põe teus anjos para ficarem sempre ao redor dessa igreja e ao redor de cada membro dessa igreja. Senhor Deus, cega o reverendo Rivaldo com o teu poder, ó Deus. Dê uma injeção de poder, de autoridade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Tudo aquilo que foi roubado